Divórcio é mais importante que o casamento. Divórcio é mais importante que o casamento. Quando você vai a uma agência funerária comprar caixão, o vendedor nunca te diz muito obrigado pela compra e volte sempre. Pense bem, se eu vendo um produto, eu vou torcer para ter mais cliente. Quanto mais cliente, melhor para mim e para o meu negócio, mesmo que seja uma agência funerária. Como assim eu vendo um produto e não quero que ele seja comprado? Isso é paradoxo. Eu digo isso porque o casamento e o divórcio não têm tanta diferença. Em ambos você encontra familiares, padre, advogados, alegria, choro, discurso. O problema nunca é o casamento. O problema é o divórcio. O problema não é entrar, o problema é sair. É preciso ter um plano de contingência. Porque entrar na cadeia é fácil. Sair de lá. E as pessoas só imaginam a altura, nunca se importam com a queda. O divórcio é como uma bomba atômica. Quando ela detona, tudo vira cinza. Por isso é que pessoas extremamente inteligentes e que reconhecem a importância do divórcio, elas ponderam fazer acordos prenupciais. Vamos encontrar o X da questão. Tudo que é importante custa caro. Não existe um casamento mais caro que o divórcio. Se o mais caro é o mais importante e o divórcio custa mais caro que o casamento, então o divórcio é mais importante que o casamento. Porque as pessoas, quando vão casar, eles fazem uma lista enorme de tudo que acham importante. Mas nessa lista nunca mencionam o divórcio ou acordo pré-nupcial. Por quê? Porque durante o processo do casamento, as pessoas só imaginam a prosperidade, a alegria, a felicidade. E depois do casamento, você ouve alguém a bater a porta e dá aquela percepção de que quem está por detrás da porta é a felicidade. Mas quando você vai abrir a porta, você dá de frente com o divórcio. Momento melancólico. E você coloca a mão na cabeça e aí vem Se Eu Soubesse. Tem até aquela música motivadora. Como é que é? Se eu soubesse, não casava. Se eu soubesse, não casava com aquela mulata enganadora. A mulata vigarista, ela sempre me dizia que me amava sem dinheiro, é pior que uma cebola. Por quê? Porque o amor é cego e a razão é inimiga da emoção e a paixão é surda. Deixa fazer uma absorção. O ser humano é muito otimista, acredita que tudo vai dar certo. Deixa absterger. Do tipo, ninguém se preocupa com a morte, mas ela está aí há séculos. Nós ignoramos a sua existência, mas depois ela aparece
e nos obriga a lembrar. Como aquela pessoa que sempre viaja de avião e acha que o avião nunca vai cair. Até que chega um dia em que o diabo acorda do lado errado da cama, sóbrio ou abstêmio, e decide encerrar a sessão. Aí você se lembra que o céu não é lugar para os humanos e que você está longe da tua jurisdição. Aí a lei que manda nos céus é a lei da gravidade. Aí a energia cinética se transforma em energia potencial. E como você é absorto e também é leigo em matemática ou em física, você começa a se sentir incomodado quando o piloto diz estamos a perder a potência. No casamento é a mesma coisa. E depois vem acompanhado daquela frase clássica, que a morte, até que a morte nos separe. Eu, muito sinceramente, eu acho que essa frase é injusta. Porque imagina, a pessoa às vezes nasce com um talento, né, para ser um jogador, mas depois vira um engenheiro. Mais tarde vira ou torna-se um empresário. Então, se às vezes os nossos próprios sonhos mudam, nossos sonhos é o que nos constitui. Imagina sentimento. O que te leva a pensar que eu vou te amar até o dia que eu morrer? Não é. Não é. É algo, é abstroso. É abstroso por quê? Porque as pessoas criaram uma percepção errada no que concerne até que a morte nos separe. Por mim até seria até que os meus sentimentos acabem, ou até que o amor acabe. As pessoas imaginam da seguinte maneira, até que a morte nos separe. Vamos chegar na velhice e depois um de nós vai primeiro, ou se a gente for privilegiado, vamos juntos. Mas a morte, que é o que vai causar separação, às vezes está tão perto. Por quê? Porque quando o padre diz até que a morte os separe, todo mundo fica feliz. Na verdade, o diabo reage com adoros e risos. Por quê? Porque às vezes a morte pode ser a vizinha ao lado. A morte às vezes é o padrinho que vai copular com a filhada, ou a madrinha que vai copular com o afilhado, e vai surgir uma traição. E depois, quando surge a traição, aí nessa passarela que desfila é a peça mais cara de todas, o divórcio. Ele entra exigindo o triplo de tudo que se gastou no casamento. Chega abruptamente, de mãos dadas com a razão, vestido com as roupas da realidade e com as cores do arrependimento. Aí a emoção, o amor, a paixão já receberam o seu rest in peace. Então, por quê? Porque aí
aí já é uma abrogação. Aí terminou o trabalho do padre, agora começa o trabalho dos advogados. Eu até disse há bem pouco tempo que ambos, tanto o padre e o advogado, ambos estão aparecem no mesmo cenário. Eu acho que cada um tem o seu momento de brilhar. É do tipo, o padre fala, depois senta o padre, vai levantar o advogado. E aquela frase solene, né, que, que, que o padre diz, né? Você promete amar esse sardão na saúde, na riqueza, até que a morte. Essa frase já não existe. Aí as promessas já não significam nada. Porque é divórcio. E divórcio é guerra. E na guerra não tem regras. Na guerra não se atira flores. O general Paca disse que na guerra não se dá beijo. É guerra. Sun Tzu escreveu que no amor e na guerra vale tudo. Aí é o verdadeiro campo de batalha. Tu vês o marido aparecer com Kalashnikov, mulher aparecer com bazuca, sarim, granada. Porque é guerra, mano. Mas se as pessoas pensassem num possível divórcio, porque o cenário é o seguinte, né? É o seguinte. Tudo bem, agora eu te amo, o meu amor é do tamanho do mundo, tudo fixe. Mas tu até podes dizer, não, mas se a gente um dia se separar, vai existir aquelas pessoas que dizem, não, nós nunca vamos nos separar. Não, queria só de forma hipotética, né? Como é que vamos gerir? Porque quando a gente chega com esse acordo, aí a gente acaba por colocar aí acordos pré-nupcial. Porque, mano, amanhã você se depara com a tua mulher na cama com dois homens, você perde completamente o juízo. O juízo. E eu hoje, atualmente, nós, os jovens, criticamos os nossos ancestrais e nós dissemos que nossos ancestrais foram atrasados mentalmente, né? Porque naquela época existia casamentos arranjados. Mas eu estava a refletir sobre esse cenário e eu achei muito inteligente da parte dos nossos ancestrais. Por quê? Porque as nossas avós, elas receberam nossos avós como marido, lhes deram marido, e parece que funcionou. Por quê? Porque muito de nós já ouvimos aquela história dos nossos avós que ficaram muito tempo fora de casa, tipo 10 anos, 15 anos, e quando regressaram, o casamento continuou normalmente. E hoje a gente tem o privilégio de escolher qual homem ou qual mulher a gente quer levar para a vida. Temos esse privilégio. Eu escolho o homem com quem vou ficar. Eu escolho a mulher. Ninguém me dá homem. Ou ninguém me dá marido, né? Mas esses casamentos não duram. Acredita, por exemplo, Demen, você, marido, ficou só um dia fora de casa. Não tem como, é fogo, mano. Mais vale, é guerra, mano. Atualmente, nossos avós ficaram 10 anos, voltaram, então o casamento está a continuar. Nosso, desse tempo, não, nem dura, nem a gente nem fala disso. Por isso é que eu ainda digo que os casamentos arranjados é a melhor opção. Tem grande sabedoria ali. Eu já mergulhei e encontrei uma grande sabedoria.
Por isso, eu costumo ponderar, dada a conjuntura, eu acho que o melhor é casar com 80 anos. Porque com 80 anos, quando você casa, você sofre só um bocadinho, depois você morre. Agora, casar aos 30 ou casar na casa dos 20 é muito arriscado. Por quê? Porque isso só funciona quando, por exemplo, a esposa ou a mulher em questão, ou a namorada, né? Ou a pessoa que você tem como parceira, já tem uma estrada, uma longa, né? Do tipo, epa, já estamos a namorar 5 a 6 anos, agora vamos casar, ainda pode funcionar. Agora, uma jovem que você conheceu há 2, 3 meses, já está pedindo em casamento, né? Alguém que nasceu em uma outra família, com outros comportamentos, tem uma outra educação, não sabe quais são os hábitos dela, já que estás a lhe pedir em casamento, e essa pessoa que vai dizer mesmo, até que a morte nos separe. Eu só costumo vos olhar. Eu estou aqui para assistir esse vosso filme, essa vossa série, tipo na Netflix. Como é? Quando vê uma traição, você vai pirar, tipo Michael Jackson. Vamos entrar num contexto bíblico, né? Vamos ver se a gente consegue mergulhar ali. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e ambos tornam-se uma só carne. E o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz que diz o seguinte, portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Mas o que eu acho muito estranho é que no momento do divórcio, parece que eles nunca, nem parece que foram uma só carne. Quer ficar com tudo. Tem aí Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz que o digno de honra entre todos seja o matrimônio, né? Com seu leito, sem máculas, porque o Senhor visita os adúlteros e os impuros, né? Aí tá, tanto no velório como no casamento tem um leito, né? Então, para mim é a mesma coisa. Você encontra leito depois do casamento, tá aí noite de núpcias, e você encontra leito no velório, né? Tá aí teu caixão. Então, para mim é o mesmo cenário. Tem aí Malaquias 2,16, que diz que o Senhor Deus de Israel odeia o divórcio. Então, se Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há odeia o divórcio, é porque é importante. Porque você não tem como não se importar com algo que não é importante, né? Tipo, é meio confuso até dizer isso. Tem ali também Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 2, que diz que se um homem tomar uma mulher e essa mulher não achar graças aos seus olhos, esse homem pode escrever uma carta de divórcio e assim essa mulher poderá casar com outro homem. Naquela época, era só escrever uma carta de divórcio. Atualmente não, tem muitas coisas envolvidas, por isso é preciso ponderar. Entrando um pouco no contexto científico, seguindo a ciência, as pessoas às vezes forçam a estar juntas só para evitar o divórcio. Vivem juntas no mesmo espaço, na mesma casa, só para evitar o divórcio ou para dar uma aparência ao mundo melhor, né? Mas eu costumo dizer, por exemplo, em matemática, na teoria dos conjuntos, diz que estou aqui a tentar unir.
um casamento é uma interseção de dois conjuntos, nesse caso de duas pessoas. Se os elementos comuns, como valores, afeto e objetivos, deixam de existir, a interseção tende ao vazio, do tipo Joana e Miguel. Vazio. E forçar essa união artificialmente pode criar um desequilíbrio. Duas pessoas não podem se sobrepor quando não compartilham mais nada. Qual é o resultado? A pressão, a insegurança, a instabilidade. Então, o que é que eu vou dizer? Por exemplo, tem esse desequilíbrio. Nós podemos até ver também na segunda lei da termodinâmica, a entropia física. O que ela diz? Que num sistema fechado o valor da entropia aumenta, né, com o tempo. E, poxa, mano, se não existir novas energias, novos valores, afeto ou objetivos, tende a criar um desequilíbrio, o sistema pode deteriorar. Então, é necessário que haja, que as ligações entre os casais estejam mesmo fortificadas. Porque o casamento é uma ligação, né? É uma ligação. Então, há uma necessidade, por exemplo, de saber se essa ligação vai gerar algo positivo ou negativo. Porque vejamos, se a Joana, por exemplo, é 2 átomos de hidrogênio e o João é 1 átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio mais 1 de oxigênio, vai dar água. Ok, água mata a sede. Maravilha. Agora, tem aqueles casos que a Joana sozinha já é água e o João é sódio. Sódio mais água explode, né? Por isso é que é muito importante. Porque às vezes, à primeira vista, a pessoa vai parecer que é que a gente quer levar para a vida toda, mas é preciso refletir. Então faça acordos prenupciais, dá importância ao divórcio. Por exemplo, tem aí psicologia, existencialismo. O que é que Sartre, né, disse? Deixa cá lembrar. Que o inferno são os outros quando nos tiram a nossa liberdade. Porque o divórcio é uma liberdade ontológica. Não se deve colocar de fora. Tem também aí a filosofia, por exemplo, que eu falo tanto, a pirâmide de Maslow, né? Que diz que num casamento que só tem discórdia, que depois surge desentendimento, é difícil evoluir. Então, nesse caso, o divórcio pode funcionar como uma porta aberta. Biologicamente falando, o divórcio é um mecanismo de sobrevivência. Então, no ponto de vista científico, um divórcio não é um fracasso. Eu não estou a dizer que divórcio é fracassar, não. Não é um fracasso, mas é uma resposta racional, né, a uma relação disfuncional, né? Então, divórcio é importante, muito importante, mais que o próprio casamento. Porque o casamento é montado por emoção, por ilusão, e muitas das vezes não é pela razão. Porque eu não posso te gostei hoje, já depois de 2 meses que eu te dar casamento. Tem coisas que a gente nasceu conosco, mas depois já abdicamos, renunciamos. Então, tem que levar tempo. E principalmente nos dias de hoje, que nós estamos a ver
jovens da casa dos 20, da casa dos 30 a casarem. Mas se você buscar o histórico do namoro, às vezes só estão 2 ou 3 meses. Você está claro que isso não vai aguentar. Está claro que isso não vai muito longe. Então não dá para se enganar só simplesmente pela beleza ou pela aparência. É preciso conhecer a pessoa e ter a certeza que vamos lidar com os defeitos delas até morrer. Eu digo até que existem muitos casais mesmo, que estão há anos, 20, 30 anos, mas não se amam, estão a se obrigar, porque eles têm medo, um é por causa dos filhos, outros é porque não sei como é que vão dividir a herança, nunca chegaram a esse ponto da conversa, né? Porque se você já não ama alguém, a gente tem que seguir outro caminho. Mas eu acho que existe muita emoção por parte dos jovens, atualmente. É ilusão isso. Porque não, vamos casar, não. Mas casar, se essa mulher que você quer casar com ela, poxa, já estás com ela um bom tempo, tipo 3 anos, 2 anos ou 5 anos. Sim, eu concordo. Este casamento vai durar. É para a vida toda. Agora, se é só um mês, ou 2 ou 3, não. Esse barco vai afundar, isso vai bater no ice, mano. Vai afundar, não tem como. Não, mas se tu tiveres dúvida que o divórcio não é mais importante que o casamento, casa. Você, porque, mano, a gente até pode controlar nosso cérebro, mas o cérebro da nossa parceira, quem controla é o diabo. Então, eu acho que, na minha opinião, se for para casar, penso primeiro no divórcio. Não tem como.